Você esteve na seleção brasileira como treinador, nós estávamos falando do Neymar, assim, tem essa situação que acho que, não sei se você já falou sobre isso, mas muita gente já falou, eu mesmo já tive que falar, nós profissionais do esporte acabamos sendo questionados em algum momento ou outro em relação ao Neymar. Ir para a Copa do Mundo ou não, Ancelotti convocar ou não, você tem uma opinião em relação a isso? Assim, é uma situação bem difícil nesse momento, por ele não estar atuando. Eu tenho certeza que o Ancelotti vai ter toda a paciência do mundo até o último momento, talvez ali palpável, para que ele possa tomar essa decisão. Eu não tenho dúvidas disso. Neymar é um jogador diferenciado, todos nós sabemos. Uma pena tudo que tem acontecido ultimamente. Esse retorno em razão das lesões que ele teve, e lesões muito sérias, e que talvez um outro atleta já tivesse encerrado a sua carreira. Ele, pela persistência, pela vontade de querer voltar, talvez, ainda ele tem essa expectativa e essa esperança muito grande dentro de si de que possa acontecer. Eu torço para que aconteça, Diego, porque é um jogador, para mim é um jogador fantástico. O que eu já vi esse garoto fazer e a carreira dele nos mostrou, impressiona, hein? Olha, eu vi grandes jogadores dentro do nosso país, joguei com muitos deles, contra vários deles, então nem se fala. Vi o final da carreira do maior de todos, que foi Pelé. Neymar, para mim, ele está nessa prateleira de cima dos grandes jogadores de futebol mundial. E assim, não sei em que momento ele chegará hoje na seleção, em razão de tudo que se passou na sua vida. A minha torcida é para que tudo aconteça e ele não encerre a carreira, assim como eu torcia para que o Messi não encerrasse a carreira sem ter um reconhecimento. O reconhecimento que talvez tenha tido a partir do momento que ele conquistou uma Copa, que não deveria ter o peso e ter um diferencial para a definição de um atleta como ele sendo muito bom ou não. Professor, você fazia algo diferente do que você fez na seleção brasileira? Diego, talvez, assim, eu tive um problema que foi muito interessante, assim. Eu tinha definido por uma estrutura. O presidente me pediu uma mudança por completo daquilo que vinha acontecendo. Eu falei que essas mudanças elas devam acontecer sempre de uma maneira gradativa. E eu estipulei que eu teria uma estrutura de equipe, Diego. Tipo assim, hoje, naquele momento eram Alisson, era Marquinhos ou o Thiago, Casimiro e Neymar. Para mim, essa estrutura ela tinha que ser enxertada com alguns jogadores. E seria a base para que eu pudesse fazer essa montagem em cima. Porque você sabe muito bem, você se apresenta no domingo, os jogadores chegam nas segundas e terças, metade num dia, metade no outro. Você treina realmente na quarta para jogar na quinta. Sexta e sábado você recupera, você treina domingo, treina um treino mais leve na segunda, como é o treino da quarta para jogar na quinta. O treino da segunda é um treino mais leve para se jogar na terça. Então, na realidade, você tinha ali 2 períodos necessariamente de treinamentos um pouco mais fortes. Então eu pensava e imaginava que com essa estrutura eu poderia montar a base da seleção. E de repente eu não tive em momento nenhum Casimiro, tive mais momentos Alisson e Marquinhos. Casimiro eu não tive Neymar. E eu acho que isso daí comprometeu um pouco, porque você montar uma estrutura onde você se apresenta a cada 2 meses e ficam juntos 10 dias e fazem
você é obrigado a fazer muitas e muitas alterações. Só para você ter uma ideia, Diego, o nosso primeiro jogo foi contra a Inglaterra, lá em Londres, e logo depois com a Espanha. Só nessa convocação foram 6 cortes depois da convocação. Então, assim, em 5 convocações eu tinha perdido 30 jogadores já convocados. Então eu não conseguia repetir de um momento para o outro. A última partida que nós fizemos, que nós jogamos com a Argentina, e realmente foi terrível aquele momento, mas nós tínhamos no gol o Bento, que estava fazendo a sua 3ª partida. Nós tínhamos na lateral direita o Wesley, que estava fazendo a sua partida de estreia. Marquinhos, com mais de 100 jogos. Murilo, quarto zagueiro, que estava fazendo a sua 1ª partida. Arana, fazendo a 12ª partida. André, fazendo a 12ª partida. Ao seu lado, eu não vou me lembrar agora, mas era a partida de estreia também. Depois... João, pode ser? Não. Não. Já tá, Guimarães. Você falou do lado de quem? Do lado do... Do André? Do André. Do André. Ele estava no No Wolfsburg. Wolverhampton. O Wolverhampton seria o time do... João, né? Tava João Gomes, agora o André... Beleza. Enfim. Segue. Eu até me esqueci, me desculpe. E na frente, sim, o Rodrigo, o Vini e também eu acho que era praticamente a estreia. Tá agora no Manchester United, ele foi no final da última temporada. Cunha. Exatamente, o Matheus, que estava também fazendo, acho que a 2ª ou 3ª partida, ou era a Suíça. Então, assim, um time muito jovem. E a nossa 2ª derrota foi na 16ª partida. Quer dizer, eu acho que para uma reformulação, para um novo momento, eu acho que as coisas vinham acontecendo gradativamente. Eu tinha certeza, Diego, que 1 ano e meio depois da finalização desse primeiro ano, nós chegaríamos muito fortes. Por quê? Porque vinha chegando Estevão, vinha tendo um crescimento natural, Rodrigo, Vini, já incorporando um novo momento, Bruno Guimarães assumindo uma outra condição. Eu ainda não havia tido o Casimiro dentro da equipe, Paquetá vivendo aquele processo todo, a cabeça dele toda embaralhada, aquela situação bem difícil, a gente buscando os laterais, um preenchimento das laterais, nosso miolo de zaga trabalhando muito bem, com várias opções que nós tínhamos. Então, assim, de um modo geral, essa equipe poderia chegar muito forte 1 ano e meio depois, já com esses jogadores com uma outra vivência, esses meninos que estão despontando. Mas a estruturação da equipe nunca aconteceu. Então, talvez nós tenhamos pago um preço muito alto nesse sentido. Além de todo o momento que a CBF vivia, bem conturbado, muitas dúvidas, muitas incertezas, o presidente nunca interferiu em nada, não posso questionar. Eu seria muito covarde se isso eu fizesse, de colocar culpa, dúvidas em cima do trabalho que ele havia realizado. Nós não tínhamos problema nenhum, fazíamos a convocação que queríamos e apresentávamos 5 minutos antes apenas da divulgação. Deixa eu contar uma resenha aqui. Vamos pro Flamengo 2018. Você chegou, Flamengo 2018, e aí foi a primeira vez que eu fiquei no banco. E aí você teve que me comunicar. Você lembra dessa resenha? Da primeira vez que você me colocou no banco? Me lembro, sim. Me lembro vagamente. Mas eu me lembro de algumas coisas. Chegou 2018, eu tava machucado. Você chegou. Você tava lesionado. Não tava legal. Lesionado, aí chegou. E a gente tava na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Você meteu 4-3-3 ali, o Paquetá voando. Nós fizemos 2 equipes, né, Diego? 18 ainda... Menos, né? 22 você conseguiu fazer mais os 2 times, né? Mas exatamente. De 18 lá na frente... De 18 já foi um pouquinho diferente. E diferente, eu tava lesionado, aí você me chamou na tua sala. Depois que eu voltei, tinha condição de jogo. Eu tava primeiro ali, você, como é que você tá? Tá recuperando? E aí eu
lesão muscular, queria voltar, não Isso deu. mesmo. Aí você falou, calma. Aí 2, 3 semanas, o time voando. Aí eu fico à disposição, aí você me chamou na sala.